Bem-vindos a mais um direto hoje sem a Daniela, porque por motivos pessoais a Daniela não pode estar presente e precisa mesmo de descansar esta semana. E de facto, pronto, de qualquer das formas, optei por realmente fazer também este direto, porque nós tínhamos alguns planos até para fazermos algumas coisas interessantes. E aqui, de facto, também, lá está, decidi fazer este direto sozinho, mas direto também porque tem a ver exatamente com coisas que são importantes agora e que estão realmente a acontecer coisas muito interessantes nestes últimos tempos. E devido ao isolamento, também nós também estamos com as nossas mentes cada vez mais a pensar de uma forma mais negativa. E daí, hoje, optei por fazer uma live esta que tem a ver exatamente com um pequeno truque, uma pequena dica de como nós poderemos realmente dar a volta a pensamentos negativos. Ora, acima de tudo há que entender que nós pensamos, e aqui isto é fundamental nós entendermos, nós temos cerca de 75 mil a 80 mil pensamentos por dia e esses pensamentos muitas das vezes se têm a sua componente máxima serem negativos, o que vai acontecer realmente é que se eles se tornam negativos, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ser muito mais negativos. Olá Mónica, bem-vinda. E isto significa que realmente nós vamos ser muito mais, vamos ter uma vida muito mais negativa. Porquê? Porque tem a ver exatamente com aquilo que nós pensamos. E nós somos aquilo que nós pensamos. Agora, existe um mainstream que diz, uma corrente máxima que diz assim, bom, então temos que deixar de pensar negativo. Existe uma corrente de pensamento que é o mindfulness, é deixar de pensar tanto e deixar as coisas fluírem. Mas a verdade é que se 95%, ok, até já, se 95% da nossa vida é controlada pelo nosso cérebro e pelo nosso cérebro reptiliano, pelo nosso subconsciente, e se pelo nosso sistema de crenças nós temos realmente um pensamento mais negativo, ou temos um comportamento mais negativo, torna-se exatamente aquilo que tu dizes muito bem, de hoje, torna-se exatamente ação. Então, basicamente aqui há que entender o seguinte. Vamos ver se nós também conseguimos aqui desmontar um pouquinho. Podemos optar por várias correntes de pensamento, pelo mindfulness, podemos optar por observar o pensamento, retirar o pensamento negativo, fazer com que ele seja muito mais positivo e equilibrar um pouquinho os pratos da balança. Mas a verdade é que se nós começarmos a pensar um pouquinho nisto também, depois vai estar interligado exatamente aqui com a própria lei da atração. Agora, tudo isto tem a ver exatamente com o mainstream, com aquilo que também muitas das vezes acontece na nossa vida. Nós somos bombardeados constantemente com várias informações ao longo do dia. Estamos na rua, somos bombardeados com informação. Estamos bombardeados com poluição e não só. Não é só poluição, mas somos bombardeados com muita informação visual. Somos também bombardeados com muita informação auditiva e isto também vai contribuir para uma corrente de pensamento única, que nem sempre, por ela própria, é realmente positiva. Então, como é que nós conseguimos um pouquinho sair deste matrix, desta forma de pensar negativa? Bom, também já falei que existem aqui muitas formas de o fazer. A meditação, por exemplo, o deixar e o abandonar um pouco também todas essas informações que nos vão chegando. Ok, mas agora vocês vão me perguntar, olá Soninha, bem-vinda. Vocês vão me perguntar, bom, mas como é que eu deixo de pensar negativamente? Acima de tudo, nós nunca vamos deixar de pensar negativamente. O negativo é importante para que nós consigamos sobressair o positivo. E ao aceitarmos exatamente isto, nós conseguimos perceber que, se calhar, muito provavelmente, sabemos o que é um pensamento negativo e porque é que ele está a ser negativo do nosso ponto de vista. Porque é que ele está a ser destrutivo ou não para nós, para a nossa personalidade ou para o nosso conjunto de informação. O que é que isto quer dizer? Que é preciso entender que os pensamentos negativos fazem parte. O que acontece é que nós podemos sim, e já fiz aqui estragos, ok? Exatamente, eu tinha que fazer. Ops, desculpa, isto está a fugir, ok? Vamos lá pôr isto na orelha para vocês me ouvirem melhor. O que pode realmente acontecer aqui, efetivamente, é que nós consigamos entender e destrinçar o que é que nos pode servir. Agora,
temos também, ao mesmo tempo, que perceber se a maioria dos nossos pensamentos, porque nós não estamos a observá-los, são exatamente negativos, porque é que eles são? Qual é o nosso sistema de crenças? Qual é o nosso core? Qual é a base com que nós acreditamos? Naquilo que nós acreditamos. Qual é, ou qual foi, essencialmente, a educação que nós tivemos? O que é que nós até aos 7 anos ouvíamos? Qual é o nosso background? Ora, essa, bem-vinda. Qual é o nosso background? Qual é, exatamente, tudo aquilo que advém para a nossa vida? Porque, reparem, já falamos sobre isto, eu falo isto muitas vezes, às vezes sinto que me estou a repetir, mas é muito importante nós sabermos que até aos nossos 7 anos de idade nós somos como que esponjas mágicas, que nós absorvemos tudo aquilo que está na nossa vida. E muitas das vezes nós temos a tendência de culpar os nossos pais e atirar a culpa para os nossos pais para situações que às vezes nos possam ser traumatizantes. E a verdade é que aqui não tem nada uma coisa a ver com outra. Às vezes pode acontecer dar só um pequeno evento que nem sequer tem nada a ver e que nos pode condicionar para a vida inteira. E isto tem a ver exatamente com o quê? Tem a ver exatamente com tudo aquilo que nós também próprios criamos para o nosso sistema de crenças. Então faz parte do nosso sistema de crenças, da nossa própria forma de estar, o pensamento negativo. Ou seja, cada vez mais há que entender que, como diziam um pouquinho os Abraham Hicks, é necessário ter um pensamento negativo, um contraste, vá lá. Não é pensamento negativo, mas um contraste. Uma parte é que nós estamos com necessidade de algo. Para quê? Para que o universo expanda e passe a criar. Porquê? Porque nós também somos co-criadores. E aqui tudo tem a ver exatamente com isto. Entender que os pensamentos negativos eles vêm para nos alertar de algo. Ok? E também ao mesmo tempo, além de nos virem alertar de algo, eles também ao mesmo tempo vêm fazer uma coisa que é importantíssima. Que é fazer o quê? É avisar-nos do tipo de comportamento que nós estamos a ter para nós. Agora, a questão é, nós muitas das vezes o que fazemos é, entramos numa situação, e se o nosso sistema de crenças, se a nossa sociedade é vitimista, um pensamento negativo para nós é altamente mau, é altamente errado, é altamente incorreto. Porquê? Porque nós estamos numa fase de vítima, de vitimismo. E se estamos numa situação de vitimismo, qualquer pensamento negativo é-nos extremamente prejudicial. Ou seja, aqui tem que haver uma análise para nós. A técnica que eu vos vou ensinar é muito simples e muito fácil de utilizar, mesmo. Não significa que às vezes nós não possamos também, lá está, a nossa mente tem tendência sempre a sabotar-nos, não significa que nós não possamos realmente dar a volta. E sim, Dolores, os pensamentos muitas das vezes até nos absorvem. Porquê? Porque nós estamos habituados a pensar e a deixar com que o nosso cérebro pense por ele próprio, autonomamente. E o que acontece é que se nós temos um sistema de crenças que é altamente limitador, que é altamente negativo, porque reparem, nós crescemos a ouvir dizer que, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade. Nós ouvimos, por exemplo, dizer que sem muito trabalho nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos, nós percebemos e ouvimos tantas vezes pelo nosso sistema de educação que tudo aquilo que nós conseguimos fazer é à custa de muito sacrifício. E que quem não luta com sacrifício não é, e que quem não luta ou quem consegue fazer as coisas com mais facilidade não é honesto. Isto é frequentemente. Os ricos não são honestos. Isto são pensamentos, são crenças limitadoras que nós temos e que nos são colocadas realmente na nossa vida. Eu vou endireitar isto, que às vezes isto, ok, não está como eu quero, ok, espera lá, ok, agora sim. Que são pensamentos que são altamente limitadores, mas que nos estão realmente a colocar. Está associado ao medo, sim, Mónica, que não é necessariamente negativo, pelo contrário, é um botão que desperta o nosso alerta. Sim, o medo, vamos lá ver, essencialmente o medo serve-nos como um alerta. Se nós o aceitarmos como parte integrante, como alerta, e também como situação na qual nós temos que viver com e seguir de mão dada com ele para a frente, porque existe até um general norte-americano, isto não me falha a memória, eu não quero falhar aqui, mas era Patton, que dizia que o medo era um excelente companheiro. E que, como companheiro, era o alerta de todos os homens mais corajosos que ele tivesse conhecido.
E a verdade é que o medo realmente está ao nosso lado. E quanto mais às vezes ele vem, mais ele nos alerta. Porque, vamos lá ver, é normal. Nós agora estamos numa sociedade essencialmente protegida. A maioria de nós. A verdade é que aqueles que neste preciso momento estamos aqui, estamos numa sociedade que é protegida. Mas isto não é verdade para grande parte da humanidade. E isto quer dizer que, se a maior parte da sociedade não está protegida, então o medo serve exatamente como um grande e um enorme sistema de alerta. Que serve exatamente como também, ao mesmo tempo, uma enorme informação de que, de facto, nós temos que ter receio com os predadores que estão lá fora. Agora, os predadores podem ainda não ter evoluído da forma de dentes e garras, mas agora estão a evoluir de uma outra forma. E o medo é realmente importante para nos alertar desse tipo de situações. Portanto, há que entender que ele faz parte, tal qual os pensamentos negativos. Então, se eles fazem parte como pensamentos negativos da nossa estrutura de vida para nos alertarem, porque é que a maioria das pessoas pratica uma situação na qual se querem afastar especificamente desses sentimentos negativos? Já perceberam isso? Oi, sim, exatamente. Medo não. Os militares têm essa ideia. Não, nem pensar. O medo é um companheiro fenomenal, porque os mais inteligentes sabem que o medo está lá para que ele essencialmente nos alerte e nos ajude. E é um companheiro exatamente para não fazermos disparates. Acima de tudo é isto. E evitavas algumas coisas. Dolores diz que evitava algumas coisas antes de agora vai com medo mesmo. Sim, mas aí é que está. Repara, hoje em dia o nosso cérebro está-nos sempre a sabotar para nós fugirmos para situações de conforto. E o medo serve exatamente para isto. Ok? Peço desculpas, esta minha t-shirt está incrível. E então, isto é a pandemia que me está a colocar. O pânico é nós exacerbarmos. Eu peço desculpa, eu pelo teu nome, pelo teu user, não consigo saber o teu nome. Podes-me dizer o teu nome, por favor? Ops! Bom, aconteceu aqui um desastre. Saltou-se-me a minha. Só um segundo. Isto acontece. O meu. Desculpem, sim, é só um minuto. Porque soltou-se aqui o meu. A minha. Clara, ok, Clara. Olha, o pânico é parte integrante da nossa vida, ok? Mas o que acontece é que o pânico é nós, quando estamos a exacerbar, eu vou tentar aprender aqui o minha. Por acaso, é a única coisa que eu tenho é reflexos, mas é só isso. Espera, que isto está complicado. Ok, já aprendi. Pronto. E o que acontece aqui realmente é que. Ok. Malta, desculpem, mas isto às vezes é assim. O pânico é muito mais complicado de gerir, sim, porque o pânico é quando nós não sabemos controlar o medo, ok? O pânico é quando nós chegamos a um ponto em que ele assume uma proporção tão grande, porque o medo faz tão parte da nossa vida. Também lá está, claro, por uma questão de... Isto é muito importante, por uma questão de sistema de crenças. Porque se nós acreditamos que realmente estamos sempre com receio, com medo e que começamos a olhar para medo com medo de tudo, uma das coisas que vai surgir, vão começar a surgir síndromes de pânico. Há pouco tempo, eu já trabalhei com uma pessoa que há algum tempo que estava sempre com uma situação a nível de mentoria com síndrome de pânico. E uma das coisas... Sim. E é perda de controle de tudo. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós fomos ensinados a não ter medo. E que não podemos ter medo. E que o medo não é correto. E que não é bom. E que, ao mesmo tempo, temos que o dominar. Etc, etc. E acima de tudo, isto é que vem como os pensamentos negativos. Isto é muito complicado de gerir se o nosso sistema de crenças está todo ele baseado numa situação de pânico. Reparem, uma das coisas que surge, e para vocês terem só uma noção tão simples, mas tão simples, no mundo do trabalho, no mundo do emprego, uma das coisas que surge e que acontece com muita facilidade é: mas tu vais perder o teu emprego, a tua vida parece que vai acabar. Já viram isso? Nunca vos disseram num emprego: ei, agora tu vais ser despedido, tu vais ser despedida, e isto, o que é que vai acontecer? Parece que o mundo acabou aí. Já viram isso? Isto é o quê? É a nossa própria sociedade, com o seu sistema de crenças, que vai nos colocar medo e pânico por situações adversas, por várias situações. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o próprio sistema está todo ele baseado
num sistema de crenças que implica teres medo de perderes algo que tu sabes que tu podes reconquistar e ter outra vez. Por exemplo, vocês conhecem alguém que seja despedido e que, querendo, nós não estamos a dizer alguém que não queira, ok? Que querendo, não vai à procura de emprego e não consegue emprego? A maior parte das pessoas, quando estão empregadas, sabem como voltar a ter emprego. Vão à procura, pesquisam, informam, falam com os amigos, vão procurar a sua rede social. E em termos de pânico, uma das coisas que acontece é que está tão incutido o medo, o receio, que praticamente o que faz é bloqueia. Sim, és alérgico a abelhas, ok? Ok, quando vês uma abelha, às vezes parecia que era, pois, exatamente, ficavas com medo, não é? Nem era uma abelha, pois, mas sabes uma coisa, Mónica, a verdade é muito esta. Ahm, Acima de tudo, há que entender o seguinte: quando nós temos medo de qualquer coisa, quando existe receio de qualquer coisa, quando existe, seja o que for, quando existe um pensamento negativo, quando existe uma crença negativa, quando existe uma série de coisas, o que acontece é que nós acabamos por fazer o quê? Dar uma atenção exacerbada. A tudo aquilo que nós damos atenção faz parte integrante da nossa vida. Ok? Ora, se eu dou atenção ao pânico, se eu dou atenção ao medo, aquilo vai fazer parte da minha vida. Não há nada a fazer. Se eu dou atenção aos meus pensamentos negativos, eles vão fazer uma pessoa negativa. Ponto final. Certo? O teu pai ajudou-te. Ok. Eu tive que aprender a gerir, que o bichinho se aproxima primeiro, tem que respirar fundo e pensar racionalmente. Acima de tudo, sim, tens que manter a calma e a imobilidade, porque, mal ou bem, todos os animais, se vê um movimento muito brusco, lá está, o sistema de proteção, de autoproteção, de sobrevivência, vai fazer o quê? Vai entrar em ação. É o que acontece connosco. Quando nós temos medo de alguma coisa, quando nós estamos com receio, é o nosso próprio sistema a fazer um que é entrar exatamente a proteger-nos. É aquilo que te acontece a ti. Ok? Sim, o medo excessivo é aquilo que a Clara estava a falar ainda há pouco, que tem a ver exatamente com o que é com pânico. O medo excessivo torna-se pânico. Isto é muito, muito, muito complexo. É uma situação de forma mais psicológico, mas a verdade é que nós estamos preparados para defendermos a nós mesmos, para termos situações de defesa. E os pensamentos negativos são exatamente situações que nos são colocadas, alertas que nos são colocadas, que são importantes para que também, ao mesmo tempo, nós consigamos. Reparem, um sistema de autopreservação é o seguinte. Vamos imaginar que neste precisamente eu sonho com... Vamos imaginar que eu sonho em ter uma enorme mansão. Ok? Esse é o meu sonho. Mas que, de facto, eu sei perfeitamente que vai exigir trabalho. Agora, que eu sei que é possível, que é execuível, é. Agora, tenho que trabalhar muito. O que acontece é que o meu próprio sistema de crenças vai-me colocar em causa para saber se eu sou capaz ou não. E quanto mais existir uma situação na qual eu duvido, isto depois tem a ver com a educação. É absolutamente. Aqui tem. Tem a ver exatamente com a forma como os nossos próprios pais acreditavam nas coisas. Se eles acreditavam que não era possível, e se muitas das vezes nos diziam que não é possível, porque nós somos pequenos, acontece. Acreditem, nunca, nunca na nossa vida vamos conseguir, a não ser que consigamos quebrar esse próprio sistema. Isto é fundamental entendermos. Ok? Ou seja, ter pensamentos negativos são importantes sim para nos alertarem, verdade, mas acima de tudo, sim, mas vai saindo com trabalho, vai saindo com gestão. E aqui os pensamentos negativos é a mesma coisa. Agora, o truque que eu vou dizer, que eu vos vou dar também ao mesmo tempo, é importante, porque eu vou deixá-lo um pouquinho, porque entretanto também convém explicar um pouquinho porque é que eu estou com esta situação de pensamentos negativos. Porque reparem, a nossa mente é muito complicada. E nós estamos numa fase em que estamos no rescaldo, estamos a voltar aos poucos a viver em sociedade. E a verdade é que nós estamos a ver que parece que as coisas ainda estamos a sofrer resquícios de uma situação de isolamento social, de coisas menos boas, e a nossa mente, essa tem que ser salvaguardada. E a verdade é que nós temos cada vez mais os próprios pensamentos. E reparem, nós sofremos de... Como é que eu te explicar?
o facto de estarmos também ao mesmo tempo em confinamento e estamos sujeitos a um mind control muito grande pelos mídia, porque quer queiramos, quer não, os mídias estão cá para nos fazer realmente um mind control enorme. E eles fazem-nos, garantidamente eles fazem-nos, malta. E nós não temos, nem sequer temos controle, porque entramos em situações de ser de manhã à noite a mesma informação, manhã à noite a mesma situação. E a nossa cabeça é essa, quer nós queiramos, quer não queiramos. Porque, reparem, nós nem temos escolha. Nós nem temos escolha. E o que acontece é que é-nos plantado muita informação profundamente negativa. Ao ponto de praticamente, se vocês forem reparar, 90%, não digo 90%, mas digo pelo menos 70% a 60% a 70% do nosso discurso diário. Olá, boa noite, Mónica, bem-vinda. É o quê? É Covid. É Covid. Ponto final. É o Corona. 90, 80... Eu já não quero chegar a esse ponto, mas a verdade é que de tal maneira nós somos invadidos por isto, tal forma nós somos, que o nosso pensamento já sempre, sem nós nem sequer nos apercebemos, porque está de tal maneira, as notícias, tudo o que nos é dito, tudo o que acontece faz parte, e temos que aceitar que faz parte deste normal, estarmos com situações em que temos que estar informados para também ao mesmo tempo poder agir, mas a verdade é que a informação é tão repetida tantas vezes, sim, e de que maneira? E de que maneira que o nosso autocontrole emocional está a ser colocado à prova? A verdade é muito esta. Está a ser colocada à prova porque nós, neste preciso momento, estamos numa situação de completo isolamento. Nós somos animais sociais. E a verdade é que nós não estamos, muitas das pessoas não estão habituadas, não estão mesmo. Ponto. Vamos partir deste pressuposto imediato. Não estão habituadas nem preparadas para viverem dentro da sua própria cabeça. É extremamente difícil as pessoas estarem a viver dentro da sua própria mente. Nós não fomos educados para isso. Nós fomos educados para viver em sociedade. E muitas das vezes para viver e estarmos contagiados pelo grupo. Nós somos animais sociais. Aquela história da colmeia, nós praticamente vivemos numa grande colmeia. Ponto. Somos bombardeados pelos mídias, somos bombardeados pelos grupos com quem nós nos damos, somos bombardeados pelos nossos amigos, somos bombardeados pelos nossos pais. Bombardeados, quando eu digo, não é no sentido negativo, ok? Não tem nada a ver com o negativo. Tem a ver exatamente com pensamentos que são comuns. E os pensamentos são exatamente o quê? São forma de energia. E se nós somos energia, nós somos contagiados pela energia. Ponto. E aqui as coisas são muito assim. Agora, o que está a surgir agora são pensamentos profundamente negativos, não no sentido de maldade, não no sentido... Reparem, uma das coisas que as pessoas fazem frequentemente é pensar que os pensamentos são: alô, Ana, bem-vinda. As pessoas acabam por pensar que os pensamentos são negativos porque inserem maldade, porque inserem crimes, porque inserem não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que são negativos porque são prejudiciais essencialmente para a principal essência que existe, que é a nossa. Ok? A quem é que já aconteceu dizer uma palavra e não conseguiu? A mim. A mim acontece. Ok? A mim acontece situações nas quais, por exemplo, eu fico frustrado. Fico... Nem tanto assim, sabes, Mónica? Nós vamos na rua. Repara, ainda há pouco eu estava a conduzir e aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu deixei de saber conduzir o meu carro antigo. Eu estava a conduzir de uma maneira, o meu carro antigo parecia que estava a conduzir como se tivesse... Eu tenho eu vou explicar isto. Eu tenho uma Mercedes com 30 anos. Eu adoro aquele carro. Mas tem uma condução de um motor antigo, é um motor muito grande. É um motor com 2.500 cm3, mas tem apenas 90 cavalos. É um carro mesmo lento. O que é que isto quer dizer? Tem que ser uma condução mais calma. E eu estava a conduzir o carro, a puxar por ele, como se fosse um carro mais recente, e inclusivamente a dar por mim a fazer tropelias e anormalidades, do género de pôr uma terceira quando não devia de pôr. Entendem? Porquê? Porque eu próprio já não sabia. Ao ponto de ter, por exemplo, a minha mãe ao meu lado e dizer-me assim: mas o que é que se passa com o carro? O carro está muito estranho. Eu tive que dizer: não, o carro não é o carro, sou eu, que eu já não sei fazer. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos tão contaminados, com tanta ideia, com tanta coisa na nossa cabeça, com tantos hábitos, que nós acabamos por assumir hábitos diferentes. E a mim foi um bocadinho este.
Ou seja, eu próprio já, de tal maneira de estar isolado, já não pegar no carro há tanto tempo, de tanta coisa, eu próprio já não sabia pegar no meu próprio carro, que tenho há milhares de anos. Ok? Isto é importante nós entendermos. Agora, obviamente que nós também sofremos de muita toxicidade. Ok? Quem está, e vocês reparem, não sei se vocês já perceberam, assim tem a ver com o confinamento. Estou habituado a falar com mais de 2 dúzias de pessoas por dia, no mínimo agora 3, 4. Quem me dera às vezes a mim que fossem 3, 4. Entendem? E às vezes o que acontece é que as coisas se tornaram de uma forma, e eu falo um pouquinho por mim, as coisas tornaram-se de uma forma muito fictícia já. Ou seja, já as redes sociais já assumiram uma preponderância muito grande. Os meus amigos físicos já não estão comigo há algum tempo, ok? Vou vendo um ao outro. Mas já não há aquela coisa da sociabilidade, de sair, beber um copo, beber um café, um cappuccino. Vocês sabem que eu sou fanático por cappuccino. E está exatamente com a tal situação que é, de facto, complicada. Imagina, eu sei, repara, eu trocava de carro, até há bem pouco tempo, trocava de carro também frequentemente, e passava por várias marcas também, exatamente. E eu passava por várias marcas ainda por cima, ou seja, eu posso dizer que eu no espaço de um mês cheguei a trocar de carro 4 vezes. E era muito complicado. E agora, de repente, eu passei para um Mercedes antigo. Olá, Lara, bem-vinda. Eu passei por um Mercedes antigo, com 30 anos, ok, um 2500, a gasóleo, que foi considerado o melhor motor do mundo, um dos melhores, mas a verdade é que não é verdade, não, parece que não sabemos. E agora? Mas eu estava a responder um pouquinho à Mónica Tomé. Olha, Mónica, repara, nós vamos na estrada, desligamos a televisão. Eu até nem vejo televisão, a maior parte do tempo não vejo mesmo. Opto por não ver. E às vezes dou por mim à noite a ver, porque por incrível que pareça, é porque a minha mente não para. Mas evito o máximo possível. E então, uma das coisas que surge é, se vocês forem reparar, sim, 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 também serviu. Serviu para ver quem é que está mesmo comigo. Em todos os aspectos, ok? Em todos os aspectos, familiares e não só. Mas, acima de tudo, aqui é o que me aconteceu e o que me acontece é, vocês forem reparar, Covid está em todas as paragens de autocarro. Todas as paragens de autocarro têm máscara, todas têm alguém com uma máscara e com um fato. Neste precisamente o normal é nós vermos exatamente tudo aquilo que foi retratado naquele filme, com o contágio. E se vocês forem reparar, é tão semelhante. Não é o filme que é semelhante à nossa realidade. É a nossa realidade que está a papel químico do filme. Isto é muito estranho também, mas eu não quero entrar por aí, porque senão depois dizem que eu sou da teoria da conspiração e não me meto nisso. Mas é muito estranho que até inclusivamente no próprio filme, eu hoje não paro quieta, eu hoje vou estragar tudo. É muito estranho que no próprio filme o próprio vírus tenha tido várias mutações. E aqui há bem pouco tempo saiu exatamente uma situação a dizer que houveram 150 ou 160 mutações do vírus. Engraçado, não é? As notícias estão mesmo muito a par, muito iguais ao filme. Bom, mas a verdade, esquece, Bónica. A nossa sociedade não vai ser humanizada. A nossa sociedade é o quê? Serviu e vai servir, sim. Acho que já falámos sobre isto, sobre um despertar de muitas consciências. Há muita gente que vai perceber, que já percebeu, que não anda neste mundo para agradar a gregos e a troianos. Há muita gente que já entendeu que neste mundo estamos cá exatamente. Às vezes sim, Ana. Mas há muita gente que entendeu que neste mundo nós estamos cá para fazer muito mais, fazermos aquilo que nós amamos, para sermos muito mais sociais, para ajudarmos, para não sermos tomadores e sermos cindadores. Porque está exatamente a alertar-nos para isto. É muito importante. Agora, que a sociedade, voltando ao normal, vai voltar ao normal? Vai. Porque há muita gente que não tem contacto. Vamos lá ver o seguinte. Nós temos uma sociedade que não tem contacto, muitas das vezes, com o próprio desenvolvimento espiritual. Não têm bases para isso. E mesmo que têm bases na espiritualidade, é uma espiritualidade que nem sequer tem nada a ver. E depois o que isto quer dizer é que também ao mesmo tempo nós estamos a evoluir num outro sentido. Estamos a evoluir
para não um sistema de crenças, mas para um sistema mais liberto. E isto, ao mesmo tempo, vai implicar uma mudança. Mas, graças a Deus, não vai ser uma mudança, não vai ser uma mudança radical. Vai ser uma mudança lenta. Mas vai ser porquê? Porque aqueles poucos que começaram realmente a despertar são aqueles que vão lentamente começar também a mudar. E eles, ao começarem a mudar, vão começar a influir na própria sociedade. Ok? Quer dizer o quê? Que as pessoas estão muito mais baseadas e podem acreditar nisto que eu vos vou dizer. Empregozinhos das 9 às 5 para essas pessoas já não vai servir. Vai acabar. Não vai dar. Não vai dar. As pessoas podem ter que o fazer, mas não vai dar. Não vai funcionar. Isso é básico. É simples. Não vai porquê? Porque aquele pensamento comum, simples, daqueles que aceitavam as coisas todas, lá está, já falei nisto mesmo em termos de mudança de paradigma, da era de peixe para aquário. Tudo tem a ver com isto. Aqueles que aceitavam a realidade acabou. Já não aceitam mais. Vou começar a aceitar novas coisas, novos paradigmas. Isto é importante. Mas há muita gente que vai ficar no mesmo sistema. Talvez muitas das coisas que estejam a acontecer, e por isso é que a nossa sociedade e a natureza vai sempre retirar da equação os mais fracos. Complicado. É muito duro, porque não é humano. Nós achamos que não é humano. A natureza não é humana, a natureza é justa. Agora, é complicado. Estamos a falar de situações de retirar de equação seres humanos, animais, pessoas. Bom, já fiz uma redundância. Mas pronto. Não sei. Eu não quero falar muito sobre isso. Mas sim, Lara, este ser antissocial agora, quem vier antissocial vai continuar a ser. E bem mais. Bem mais. Porque, entretanto, vão surgir situações de dificuldade. Reparem, eu não queria entrar nesta história porque o truque que eu vos queria dar era um truque a nível de pensamentos negativos. Mas eu já ouvi barbaridades, já li barbaridades, já vi vídeos incríveis. Há quem, inclusive dos Estados Unidos, acredite que o 5G é uma causa de propagação, tecnologia, é uma causa de propagação do vírus. Por exemplo. Agora, há quem acredite noutras coisas, ok? Mas, essencialmente, há aqui que entender o seguinte. Há que entender que isto é uma oportunidade que nós estamos. Pode ser das 8 às 5, pode ser das 8 às 5, Rui, pode ser acreditas na humanidade, ainda que tenha consciência de cada um estar no seu patamar. Rui, até podes arranjar um das 3 às 3, até podes arranjar um das 3 às 7, ou um das 3 às 9. Isso para ti é o que for mais útil, meu amigo, desde que tu trabalhes que nem um escravo, que eu fico todo contente e todo feliz. Para mim, ok? Porque pronto, não tem problema nenhum. Agora, a Ana diz que os amigos são poucos. Claro que sim, sim. Os animais. Agora, a consciência cada vez mais naquilo que nós comemos. Já chega disso. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, acima de tudo, o nosso sistema de crenças é aquilo que nos vai condicionar. Ok? Obviamente que nós estamos sujeitos a uma situação de stress brutal. Porque reparem, cada vez mais. Pois, eu sei, trabalho cansa muito, não é, Rui? Pois, claro, não importa nada. Desde que tu trabalhes, por mim está tudo bem. Mas tens de trabalhar muito, ok? Mas já podes trabalhar das duas às 3. Mas pronto, tens de trabalhas muito. Agora, cada vez mais há que ter aqui uma indicação e uma situação muito certa, ok? Nós estamos num país, estamos numa sociedade que entrou, é cíclico, que entrou numa situação de, de quebra muito grande, ok? Vai surgir uma quebra muito grande económica e vamos ter, estas coisas vão ser mesmo complexas, ok? Acima de tudo, o que isto quer dizer é que e porquê é que eu estou a fazer estes diretos e estes lives desta maneira? Porque, reparem, a nossa cabeça é fundamental. E a nossa cabeça é que nos vai permitir sair desta situação ou não. Ok? E ela é que nos vai permitir ou não. Portanto, cada vez mais há que entender que, em termos mentais, em termos psicológicos, se nós temos uma mente e uma psique, toda ela virada para pensamentos mais negativos, para uma situação mais negativa, garantidamente aqui não vamos sair bem. E é muito importante nós estarmos alertas para este tipo de situações. E daí realmente também esta própria live servir exatamente para isto. Sair para uma situação mais específica, ok? Em que nós temos que entender que, e isto é fundamental entender, que
nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar mental. Então, como é que nós fazemos? É, acima de tudo, procurar entender que os pensamentos negativos fazem parte da nossa psique, estão lá para nos avisar de muita coisa e que nós podemos e devemos de ter uma vida ou associar uma vida mais positiva. Independentemente de vos dizerem que vocês são sonhadores. Porque isso, meus amores, é base. É base. Na sociedade é normal. Porque se vocês pensarem fora do comum, acreditem, vocês são demasiado sonhadores. O medo da manhã, sim, mas é importante. Sim, Rui, tu és mais donuts. O medo do amanhã, como será o momento. Sim, os patudos, não é, Ana? O cultivo do ser humano são muito mais necessitados. Sim, verdade, Ana. Mas aqui estou a ler aqui. MG, eu gostava de saber como é que te chamas, MG Cantinho de Beleza. Olha, não sei o teu nome, mas se não te importares, por favor, diz-me, está bem? O medo do amanhã, como será o momento pós-vírus, isso acaba por gerar o pânico. Sim, mas nós estamos a projetar o medo de uma coisa que ainda não aconteceu. Nós sabemos que vai acontecer alguma coisa, nós sabemos que vamos entrar numa situação muito difícil, mas vamos lá saber o que é que está a passar, ok? Aqui, urgente, abrir todas as gavetas do nosso ser. Exatamente. Olhem, uma das coisas que é muito importante, pelo amor de Deus, parem de ver televisão, parem de ver noticiários. E acima de tudo, quer dizer, vejam o que é necessário, obviamente, mas não façam disso a vossa vida. Ao mesmo tempo, façam mais exercício físico. Leiam mais. Quem já está a trabalhar, ainda bem que sim, porque também pode utilizar exatamente isso também para poder estar bem-estar consigo próprio. Isto é muito importante. O caso do Rui, por exemplo, faz donuts, Rui, faz donuts. Por favor, faz donuts, ok? Não os ofereças porque eu estou a ficar gordo, mas pelo menos se fizeres uma comidinha saudável, um gelado light, qualquer coisa do género, eu vou lá buscar a casa, está bem, Rui? Bom, isso aí é que está, Rui. Aí tu, Márcia, obrigado, prazer. Rui, nós trabalhámos em sítios que punham em causa a humanidade das pessoas e que aí trabalhavam, sem dúvida. E eu estive contigo nessa. Gordo, mas muito custoso. Eu estive contigo. Eu trabalhei com o Rui numa empresa muito complicada também. Não quero falar sobre isso porque já passou e não podemos viver no passado, mas uma empresa que de facto tinha muitas regras. A humanidade era zero em muita coisa. As pessoas eram só únicas, exclusivamente números e que tinham que apresentar números e situações e soluções. E as empresas cada vez mais estão assim. E isto quer dizer o quê? Para muitas pessoas isto já não serve. Garantidamente, malta, já não serve. Não serve mesmo estar numa situação em que se nota que, de facto, aquele está lá, Daniela, bem-vinda, que de facto já não é mesmo importante estar num trabalhinho que nos reduz a meras máquinas, a meros seres humanos que nem sequer têm nada a ver com nada. E é o importante, ok? Isto é cada vez mais importante. Márcia, tu dizias que pós-vir vamos lá com força, fé e amor e pensamento positivo. E o bolo de chocolate se apertar. Sim, essa do bolo de chocolate tem que se lhe diga, não é? Mas pronto, ok. Cada vez mais há que entender cada vez mais há que entender que isto, os bolos ajudam, mas também por outro lado, malta, se nós não estamos bem connosco mesmos, o que vai acontecer é uma desgraça. Até porque, inclusivamente, nós temos de ter cuidado com a nossa mente. Porque se ela começa a pensar que nós estamos gordos e começa-nos a auto-sabotar, acabou a brincadeira. Acima de tudo. Bom, mas isto porquê? Para vos dizer que é muito importante nestes tempos. Eu não quero falar mais. Hi, Madalena. Greetings for you also. How are you? E cada vez mais há que entender que nós estamos numa situação muito importante, fundamental e é crucial começarmos a trabalhar para nós, para aquilo que nós queremos fazer para a nossa vida. Foi-nos dada uma oportunidade terrível de percebermos, pararmos no tempo e equacionarmos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Agora, o que é que vai acontecer aí, nós não sabemos. Mas acima de tudo é cuidar da nossa saúde mental. Cuidar, always fine. I don't know if you understand our language. I hope you do. But we are speaking about
negative thoughts and how to cope with them and to do better things regarding our future and also with this situation of COVID-19, which is rather complicated, isn't it? Bom, mas de qualquer das maneiras, pronto, lá está toda a gente a falar de comida. Rui, se tu falas de comida, eu vou-te dizer desde já e desde que mais levas um abracinho daqueles que a comida nunca mais te entra pelo esófago, ok? Pronto, agora que estamos neste precisamente com uma ameaça daquelas de abracinhos, está tudo resolvido. Bom, mas acima de tudo, há que entender que... oh, I'm sorry, yeah, it's difficult. O meu colega, o Rui hoje está impossível. Bom, mas isto para vos dizer que, essencialmente, há truques que nós podemos fazer para, então, começarmos a lidar quer com pensamentos negativos, quer com situações negativas. E porque a live já vai longa, e, bem, ok, vai um pouquinho longa já. Love you too. Sim. Mas o que eu vos quero dizer é assim. Bom, vamos lá. Fazer aqui um retrocesso. Pensamentos negativos, atitudes negativas, situações que são mais complexas, situações que são mais difíceis de gerir e pensamentos, como é que nós damos a volta a pensamentos negativos. Bom, já falámos. Há mindfulness, há situações que nós temos que lutar pelo pensamento e pensar, ok, agora não posso pensar negativo, vou pensar positivo, ok? Et, Madame, c'est très possible de vous parler le français. J'aime très bien le français, mais je ne parle pas le français parce que c'est très difficile pour moi. Je ne sais pas. Bom, bom. Eu vou fazer uma encore da live, mas no Facebook. Malta, quem quiser, porque eu também preciso mexer no Facebook. Então, quem está aqui, se me quiser seguir para o Facebook, vamos lá daqui um bocadinho. Quando eu terminar isto, já faço um encore da live para descomprimir no Facebook, com musiquinha e tudo. Vale? Fica tudo convidado para ir para o meu Facebook daqui a exatamente 10 minutos. Vale? Quem tiver no meu Facebook, bora! O meu francês é o que é uma desgraça. Bom, mas acima de tudo, há que entender o seguinte, que como é que nós damos a volta a esta situação? Como é que nós damos a volta a situações negativas? Muito importante. Malta, muito, muito importante. É entender que os pensamentos negativos fazem parte. Fazem parte de nós. Alemão, fantástico, espetáculo. Não falo uma palavra sequer de alemão. Há aqui quem fale. Mas, se não for, não vou. Oh, um encore da live para falar de comida. Logo vemos o que é que nós falamos. A malta do Facebook também tem direito a saber como é que dá a volta a esta história do pensamento negativo. Mas vamos lá. Pensamento negativo é, essencialmente, pensar que os pensamentos fazem parte do nosso sistema de crenças e de pensamentos e que, se calhar, provavelmente, isto é um truque de programação neurolinguística, nós temos que começar a perceber que, se pensarmos num pensamento negativo na terceira pessoa, não, é aceitá-los. Aqui, Dolores, a chave é aceitá-los. Mas é pensar como se eles fossem parte integrante da terceira pessoa, como se fossem exteriores à nossa pessoa. Por exemplo, pensar assim, ok, tu vens aqui, vens contactar-me com um pensamento, muito obrigado pela informação que me estás a passar. Ou seja, não sou eu que estou a pensar, é o pensamento que vem ter comigo. Percebem o truque? Ou seja, é perceber que aquele pensamento é que vem ter comigo. Não sou eu que estou a pensar, não sou eu que não é aquilo que faz parte do meu pensamento. É aceitá-lo como parte integrante de mim. Exatamente. Ok? Então, se nós pensarmos que, ok, este pensamento chegou, vindo de não sei de onde, mas ele é uma parte integrante de outra pessoa, de outra situação que vem de fora. Por exemplo, é um pouquinho aquilo que eu estava a fazer ainda há pouco. Eu estava a dizer que todos os pensamentos negativos que me chegam até mim são pensamentos, por exemplo, originados pelos mídia. Na culpa não é dos mídia, mas eles chegam pelos mídia. O que é que acontece? Se eu acho que eles chegam pelos mídia e que, de facto, eu estou a ser contagiado por esse tipo de pensamento, os meus pensamentos começam a ter muito menos força. Certo?
Porquê? Porque eu estou a observá-los de um prisma, não meu, não interno, mas sim de uma situação que até é externa. Ok? Entender que eles fazem parte, que eles chegaram a mim para me alertar, mas eu vou optar por obter aquela informação que me chegou de fora, tratá-la e transformá-la numa situação positiva para mim. Por exemplo, vem uma situação na qual, por exemplo, eu chegou um alerta no qual eu tenho receio. Vamos imaginar, eu quero neste preciso momento abraçar uma profissão nova, um emprego novo. E eu sei que aquilo até é bom para mim, mas o meu sistema de crença vai dizer, e se eu for capaz? Então o que é que eu vou fazer? Pronto, lá está uma situação que é profundamente triste. E agora, é perceber exatamente que aquilo vai-me alertar, okay? Vai-me alertar para que eu, de facto, possa não ter a mesma dificuldade ou a mesma situação de facilidade de se calhar fazer o trabalho, mas eu vou conseguir fazê-lo. Então o que acontece é, ok, isto é o meu pensamento exterior que vem, o meu receio de uma situação nova que vem neste preciso momento, vem contagiar-me com um aviso, e o que eu vou fazer, venho procurar perceber que de facto aquilo vai-me alertar para que eu faça uma função mais atenta e muito melhor e muito mais eficiente. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vem uma situação na qual, por exemplo, me coloca em dúvida a minha competência. Mas eu sei perfeitamente que se eu fui contratado é porque tinha competência. Agora, eu vou aceitar esse pensamento que vem, porque é normal eu ter esse receio, e que de facto é um pensamento que vem até mim, ok? A partir do pressuposto que ele está na terceira pessoa, que vem até mim para quê? Para me alertar do quê? Exatamente. De que eu vou ter que ter muito mais atenção e vou ter que trabalhar com mais afinco até estar muito, muito mais habituado. Ok? É como nos dias de chuva, nós não os podemos adaptar, nós não podemos anular, não podemos anular os dias de chuva, mas podemos perceber que eles até nos fazem, se calhar, provavelmente, estar mais resguardados, ter mais cuidado, conduzir com mais atenção, por exemplo, se calhar, provavelmente, em vez de sairmos tantas vezes à rua, estamos mais em casa, lermos um bom livro, ok? Importante. E é fundamental que nós entendemos que isto faz parte da nossa vida, faz parte do nosso sistema de crenças. Agora, se nós temos um pensamento denominadamente ou maioritariamente negativo, então temos que desconstruir um pouquinho isto e perceber porque é que ele está a ser exatamente fazer parte da nossa vida. O que é que aconteceu? Quais foram os eventos que nos trouxeram isto? Colocaste por escrito. Já falei aqui em diários, ok? Pois, no meu caso, posso dizer que tenho uma pequenina horta, graças a Deus, e neste preciso momento, depois de ter regado há 3 dias atrás ou 4 dias atrás, já sei que não vou regar tão cedo. Já lá não vou. Sim, acaba por ser exatamente um guarda-chuva psicológico. É muito, muito importante isto. Ok? Portanto, cada vez mais há que entender que nós temos a capacidade de dar a volta às coisas. Nós temos a capacidade de perceber que pensamento negativo faz parte integrante do nosso pensamento. E que, de facto, estamos cá a observá-lo. Não vale a pena lutar contra ele, porque se perderes energia ao lutar contra o pensamento negativo, o que vai acontecer é que vais pensar mais negativo, porque vais pensar que não és capaz de controlar aquele pensamento que é teu, que é negativo. Não, assim tira-lhe a força. Coloca-o longe de ti. Coloca-o em perspectiva. Se tiveres a possibilidade até de fazer uma situação que é pôr um filme em preto e branco, longe e quase que parado daquele pensamento negativo, vais ver que resulta. Uma das coisas que é utilizada em programação neurolinguística é muito importante. Nós imaginamos uma situação que nos foi incorreta, que nos gerou dor, é colocá-la a preto e branco, afastá-la de nós, em vez de vermos um filme, pararmos como se fosse uma fotografia e afastarmos de nós e vermos o mais longe possível. Isto é um truque feito em programação neurolinguística, resulta de uma forma mágica. Isto é muito importante. Ou seja, é terceirizar, é colocar o mais distante possível da nossa pessoa. Aceitá-los, porque se vamos lutar contra eles, o que vai acontecer é que vamos dar mais força. Vamos pensar neles. Se eu penso num pensamento negativo, o que vai acontecer é que eu estou a pensar negativo no pensamento já que é negativo em si. Portanto, negativo sobre negativo. Vale? Bom, aqui eu já vou olhando para o relógio, faltam exatamente 5 minutos para o Instagram correr comigo. Quem quiser, eu vou fazer no Facebook, porque lá está, o Rui pede os ancores. Quem tiver, a maior parte de vocês têm-me no Facebook, sigam-me lá.
Vamos iniciar outra vez, vamos falar um pouquinho. Para aqueles que não têm Instagram, porque a Dolores ainda há pouco me chamou a atenção exatamente por isso, que nem toda a gente tem Instagram e às vezes no Facebook também é necessário que exista alguma movimentação. E daí repetir um pouquinho porque eu até fazia ao mesmo tempo, mas agora optei por não o fazer e fazer separadamente coisas diferentes. Mais curtinho no Facebook e vamos lá. Ok? Malta, com isto tudo, eu agradeço a vossa presença, muito de coração. Vamos já, vemos no Facebook. E para quem me seguir para o Facebook, é um breve até já. Já vamos poder descontrair um pouquinho mais, falar um pouquinho também mais sobre outras coisas, sistemas de crenças, negatividades, etc, etc. E para já, agradeço-vos muito, muito a vossa presença. Desejo-vos, para quem não vai, muita paz e muito amor. Namastê. Até já!